Boa noite, querida família. Boa noite a todos que estão nos vendo. Vamos para mais uma aula sobre a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o assunto o que eu preciso fazer para ser salvo. Nós vimos na aula passada, entendemos o que é salvação, né? E hoje nós vamos falar sobre quais as condições para alcançar a salvação. Então, a gente já entendeu, né, o que é a salvação. Então, a salvação é para onde a gente vai após aqui a nossa morte, a eternidade, né? Então, salvação é quando nós vamos viver com Cristo, com Deus. E a condenação, a perdição, é quando nós vamos viver sem Cristo. Então, vamos entender melhor isso aqui. Olha só, Deus, quando Ele criou todas as coisas, a primeira coisa que Ele criou foi o céu. Deixa eu pegar uma melhor aqui. Deus criou o céu. Nós vemos lá, já em Gênesis, no Gênesis capítulo 1, versículo 1 já diz sobre isso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali certamente fala sobre o céu físico, porque até o céu que nós estamos falando aqui, Deus já havia criado muito tempo atrás. Então o céu, ele é a morada de Deus. Então o céu nós entendemos que é eterno, né? Deus é eterno, então como o céu é a morada de Deus, então o céu ele é eterno, assim como Deus. Eu vou colocar aqui, ó. Então o céu é a morada de Deus e também dos seus anjos. Eu vou colocar só anjos aqui, tem outros seres celestiais que vivem com Deus. Nós já falamos sobre isso, mas não é o foco dessa aula, tá? Então o céu é a morada de Deus e os seus anjos. Portanto, o céu é eterno, incorruptível, melhor vou colocar assim como puro, né? O céu é santo. Aí, depois que Deus criou o céu, até vamos ler lá em Isaías, se você puder ler, Priscila, em Isaías, capítulo 66, versículo 1, ele diz sobre isso, né? Que o céu é a morada de Deus. Pode ler? Pode. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Então o céu, né, como nós vemos a morada de Deus, na própria oração do Pai Nosso, né, nós falamos: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí o que Deus fez? Depois que Deus criou o céu, Ele criou a terra. Ele criou a terra com o objetivo de colocar nós aqui na terra. Então Ele criou aqui a terra para que fosse a nossa morada. Então, melhor, antes de criar a terra, vamos apagar aqui, Deus havia criado outro lugar antes. Deus criou o inferno. Por que Deus criou o inferno? Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. O diabo, como nós vemos na Bíblia, era um querubim que se levantou contra Deus, e aí, pela primeira vez, entrou o pecado. O diabo quis corromper o céu através do pecado, e ele corrompeu alguns anjos. Levou alguns anjos juntamente com ele para se rebelar contra Deus.
E Deus o condenou, criou um lugar para ele, para tirar ele do céu, para que ele não corrompesse o céu. Ele tirou Satanás, o diabo, é o mesmo, né? E lançou o inferno. Ele não tinha esse nome. Ele era um querubim, portanto, a partir do momento que ele saiu do céu, ele já não é mais um querubim de Deus, se tornou Satanás, o diabo, e Deus criou o inferno para que fosse a morada do diabo. Não uma morada, vamos colocar assim como uma prisão. Às vezes a gente pode falar morada, as pessoas acham que o Satanás ele mora lá no inferno. Ele está Como se morando. Fosse uma coisa boa e morasse e tudo, né? A casa dele. Não. O inferno não é a casa do diabo. A Bíblia deixa claro isso, que o inferno é a prisão do diabo. Nós já vamos ler lá na Bíblia onde está isso. Pai, mas não é o Hades que é a prisão, o inferno é o... O inferno, filho, quando a Bíblia fala inferno, é traduzido a mesma palavra no português, Hades, para inferno. Hades é o nome em grego, certo? Então, quando foi traduzido para o português, é inferno. A gente sabe que é o lugar onde as pessoas vão ali para ficar, mais haverá, né, um lago de fogo, nós chamamos que é um lugar mais profundo ainda, aonde é a prisão para o diabo. Então, assim, quando eles se corromperam aqui, Deus pegou e enviou o diabo para o abismo. Nós podemos chamar aqui de abismo. O abismo, o inferno, a Bíblia dá outros nomes também, o lago de fogo, o Hades, né? É a mesma região. Aonde foi lançado o diabo e foi lançado os seus anjos também. Os anjos, né, que se corromperam. Então, certo, vamos colocar aqui do lado, ó, que o inferno é o lugar para onde vai o diabo e seus anjos. Nós vamos falar sobre isso, né, sobre a questão do ser humano ir para o inferno, mas olha só o que diz lá em Mateus capítulo 25 e versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, olha, o inferno não foi criado para o ser humano. Ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Porque ele já não tem mais lugar no céu. E olha que interessante. A gente lendo a Bíblia, a gente vai entender que tudo que Deus cria é eterno. Então Deus faz uma criação e ele tem que colocar essa criação em algum lugar. No caso, como só existiam os seres celestiais antes do diabo se corromper, só existia o céu, que é a morada de Deus, né, e os seres celestiais. O diabo se corrompeu, Deus teve que criar o inferno e lançar ele no inferno, porque ele já não tinha mais lugar lá no céu. Aí Deus, ele decidiu criar o ser humano para ter, como nós já vimos nas aulas passadas, o objetivo de Deus criar o ser humano é para ter um relacionamento com ele, de pai para filho. Mas ele criou um outro lugar. Falhando, meu. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Aqui. Ó, então ele criou um outro lugar chamado terra. Como nós vimos lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Deus criou os céus e a terra. E ele criou a terra com o objetivo de colocar aqui o homem. O homem, né, e a mulher. Então, a terra, ela é morada do homem e da mulher. E Deus criou também, na sua criação, ele criou isso aqui eterno também. Então o céu é eterno,
o inferno é eterno e Deus criou a terra para ser eterna também. E criou o ser humano, né, o homem e a mulher, para ser eterno. Então, é interessante isso. Entenda que tudo que Deus cria para ser eterno, assim como ele é. Só que o que aconteceu? Nós vamos entender aqui o que aconteceu. Deus criou a terra para o homem habitar no mesmo sentido. Eterno, sendo eterno e sendo puro. A terra em si era pureza porque não tinha pecado. Né? Era a esse puro aqui que nós chamamos, nós damos o nome aqui de santo. Então Deus é santo, puro. Ele criou também a terra desse jeito e o homem desse jeito. Eterno, santo e perfeito. O que é essa perfeição que Deus criou aqui? A terra Deus criou perfeita. Ou seja, ela não tinha nada de errado na terra. Não tinha nenhum problema. Então o homem, quando veio para a terra, ele veio para um lugar chamado de paraíso. Porque era perfeito. Deus criou na terra um lugar para Adão e Eva. Né? Então nós sabemos que Deus criou Adão e depois criou a Eva, né, os primeiros humanos. Ele colocou eles na terra e na terra ele criou um lugar chamado... Oi? Éden. Isso! Muito bem. Jardim do Éden. Deus criou a terra para os seres humanos, que a ideia já era, né, para os seres humanos crescer e povoar, mas só tinha Adão e Eva, então Deus fez um jardim para eles, chamado o Jardim do Éden, que era o paraíso. E nesse jardim, o homem não precisava trabalhar para plantar o jardim. As árvores nasciam, os frutos eles cresciam sem que o homem precisasse plantar isso. E ele podia comer de todos os frutos que havia ali naquele jardim. Então Deus colocou no Jardim do Éden árvores para que o homem se alimentasse e não precisasse trabalhar. Então o homem era eterno, o homem não se cansava, o homem não precisava trabalhar, o homem não tinha doenças. Então ele era perfeito. Assim como Deus é perfeito, Deus criou o homem eterno, puro e perfeito. E a terra também. Mas o que aconteceu? Olha só o que nós vamos entender. Ó, lá em Gênesis, eu vou ler aqui, ó, Gênesis capítulo 2 e versículo 9. Olha o que diz aqui, ó. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa. Então, não tinha árvores com fruto podre ou cheio de bicho. Tudo era bonito e era um fruto bom. E boa para a comida. E daí o que ele fez? Aqui no Jardim do Éden, vamos fazer que aqui seja o Jardim do Éden. Um lugarzinho aqui, certo? Temos o Jardim do Éden na terra. E Deus colocou lá no centro do Jardim do Éden, bem no meio do Jardim do Éden, Deus colocou duas árvores. Além de todas as árvores boas, Deus colocou duas árvores especiais. Uma era chamada de árvore da vida, olha o que diz aqui, ó. Então eu vou ler de novo lá, o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Colocou duas árvores lá. Certo? Até aqui estava perfeito. Assim como Deus criou, estava perfeito. E daí o que acontecia? Deus, como o ser humano, ele era igual a Deus, né? Na santidade, na eternidade, na pureza, ali, na perfeição, o
que Deus fazia? Deus vinha lá do céu e se relacionava com Adão e Eva. Como nós já vimos nas nossas aulas passadas, ele descia lá do céu e vinha aqui para caminhar com Adão e Eva pelo jardim. Toda a tarde ele vinha. Toda a tarde ele vinha aqui. Então, ele tinha esse relacionamento com o ser humano. Então, apesar de ele estar no céu, ele vinha até a terra para conviver, para viver, para ter um relacionamento com o ser humano. Esse sempre foi o objetivo de Deus. Só que daí quando Deus criou o ser humano, né? Ele deu uma única regra. O ser humano aqui, ele não conhecia o mal. Porque tinha uma árvore que dava esse conhecimento. O mal já existia. Como que o mal já existia? Porque o mal surgiu lá no céu. Com o diabo. No coração do diabo surgiu o mal. E eles só conheciam o bem. Adão e Eva só conheciam o bem. Eles não conheciam o mal, mas existia uma árvore que Deus proibiu que eles comessem. Então, olha só. O que Deus fala lá no versículo 16. No capítulo 2, no versículo 16. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte não existia. A morte não existia no Jardim do Éden. Por quê? Ou na Terra, né? Porque o ser humano ele era eterno, como nós vimos. Né? Então não existia morte. A morte ela era inexistente. Aqui na Terra não existia pecado. O mal, né? O pecado, o mal. Então, o que acontece? Como nós conhecemos a história, Eva desobedece a Deus e vai lá e come do fruto e oferece para Adão e Adão come. Então, a partir do momento que eles fizeram isso, aquilo que Deus havia falado para eles que ia acontecer, aconteceu. Entrou na terra o mal através do... Às vezes não quer escrever, não sei por quê. Através do pecado. Entenda uma coisa. Deus, ele abomina o pecado. E ele não, por ser santo, ele não se aproxima do pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Então não tem como se relacionar com Deus através do pecado. Então quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo a Deus, entrou na terra então o pecado através deles. E esse pecado, nós vamos ver que ele passou a todo homem. Então ele corrompeu o pecado. O que o pecado fez? Ele corrompeu o ser humano. Ele corrompeu o nosso corpo e a nossa alma. Ele corrompeu a terra e ele corrompeu toda a criação de Deus, o pecado. E por causa disso, entrou a morte, como Deus havia prometido. O salário do pecado é morte. Olha só o que diz lá. Gênesis capítulo 3 e versículo 22. Deixa eu ler aqui.
eles fizeram isso, né, que eles desobedeceram a Deus, Deus disse assim, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então ele passou a conhecer o bem e o mal. E aí, sabe o que Deus fez? Deus pegou e expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Expulsou. E a partir desse momento, como eles perderam a eternidade, eles poderiam ter a eternidade de novo. Como? Comendo do fruto da árvore da vida. Que estava onde? Do lado, ou perto. No centro, junto com a árvore do conhecimento do bem e do mal. No centro do jardim. Então o que Deus faz? Deus pega e expulsa eles de lá e sela o jardim do Éden. E o jardim do Éden, ele simplesmente, né, tem 2 querubins guardando lá o jardim do Éden. Nós não vamos entrar nesse detalhe, que não é o foco aqui, mas só para a gente entender que selou o jardim do Éden. E o jardim do Éden sumiu. Sumiu da face da terra. E a partir desse momento, o homem passou a viver na terra, mas não no jardim do Éden. E agora o homem já não é mais eterno, ele é mortal. E olha só o que diz. Então, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e também tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E olha só, então o que Deus fez a partir desse momento? Pegou e expulsou ele, e com isso, como o pecado corrompeu o corpo, a alma, ele corrompeu a terra, eles foram expulsos, eles então perderam a eternidade, agora eles são mortal, a morte está aqui, o pecado está aqui, e como o pecado ele corrompeu o corpo, trouxe o ser humano não é mais perfeito. Então agora, ele se cansa para trabalhar, ele sofre e ele é tentado através do seu próprio corpo. É uma das maldições que a mulher recebeu por ter pecado, ela mesmo seduzir o próprio homem, né? E o homem dominar ela. Isso aí foi uma maldição. Por causa da corrupção do pecado. A terra foi corrompida, agora para a gente arar a terra é com sofrimento, não dá mais, né? Não brota mais árvores ali com frutos maravilhosos, ou seja, você tem que plantar, você tem que regar, você tem que cuidar para que a árvore nasça o fruto, e às vezes o fruto nasce um bicho corrompido, né? Se você não cuidar bem, você não tem frutos, seja plantas, né? Qualquer tipo de planta, verduras, legumes que você coma, você precisa cuidar. Tem que ter um porque a trabalho, terra assim. está amaldiçoada, a terra foi corrompida pelo pecado. Né? Então, o que está na Bíblia isso aqui? Claro que está. Olha só o que diz lá. Lá em Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, olha, essa é uma outra questão, né? A morte, ela passou para todos os homens. Então, todos que nasceram depois de Adão e Eva, através de Adão e Eva, vão morrer. Né? Então, vão passar pela morte. Todos nascem com pecado. O pecado corrompeu a genética, a geração. Né? E também, olha só o que diz ali sobre a terra, né, que eu estava falando, só para a gente entender. Ó. Depois que Deus lançou fora Adão e Eva, após o pecado aqui, né, na verdade foi antes. Lá no capítulo 3,
e versículo 16. Vamos ler a partir do 16. Capítulo 3, 16. Olha o que diz sobre a mulher. E a mulher, Deus falando, e a mulher disse: multiplicarei grande a tua dor, a tua conceição, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E para Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo que não era para comer dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então é com sofrimento. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então é isso que foi o que o pecado causou. Mas existe um problema ainda maior que o pecado causou. Ele fez com que Deus não viesse mais visitar a terra. Por a terra estar corrompida e o homem também, e ele não pôde ter mais esse contato. Mas, né, ele voltou e aí mudou toda a ordem aqui. Por causa do pecado. Mudou tudinho. Não vou apagar aqui, que vocês já entenderam. Qual que é a ordem que mudou? Então, Deus não vem mais na Terra. Deus ainda se relaciona com o ser humano, certo? Mas por muito tempo Deus não se relacionava. Por quê? Por causa do pecado. O pecado cortou a relação de Deus. Então Deus já não pode mais viver com o ser humano, que foi o objetivo de Deus. Criar a terra para viver com o ser humano eternamente. Então, agora, nosso objetivo, surgiu aqui a morte, mas a morte, ela é apenas do corpo. Nós somos criados de corpo, alma e espírito. A nossa alma e o nosso espírito, quando nós morremos, ela vai para um lugar. Ou ela vai para o céu, certo? Ou ela vai para o inferno. Eu não vou entrar no detalhe, né? Só para a gente entender mais ou menos aqui sobre, né, a espera que nós temos até o julgamento final, mas a ideia central é essa. Quando você morre, você pode ir para o céu ou para o inferno, que são os dois caminhos. Então esse lugar que não foi criado para o homem, o céu, e esse lugar que não foi criado para o homem, agora é um lugar, porque para a gente entender por que isso? Porque o ser humano, ele é eterno. Ele é eterno. Mas ele não pode mais viver nessa terra, que essa terra não é mais eterna, e o pecado corrompeu. Então ele continua sendo eterno, ele precisa agora ir para um outro lugar. E esse outro lugar vai primeiramente o espírito e a alma dele. Mas o corpo, ele fica aqui na terra. Volta para onde? Para o pó. Só que o objetivo final de Deus é restaurar o corpo do ser humano. Esse corpo ele vai ser restaurado, tanto para o céu, que é a salvação, para nós entendermos aqui então, a salvação é quando nós, após a morte, nós vamos para o céu, como nós vimos. E a condenação, a perdição, ou aqui a perdição, quando vocês ouvirem essas duas palavras, é quando nós vamos para o inferno. E olha que interessante. Como Deus, com o pecado, corrompeu o ser humano, Deus precisava eliminar o pecado do ser humano para que ele pudesse ter acesso ao céu. Então, no céu não entra pecado. Então, lá para ir para o céu, nós temos que ir sem pecado. Mas todos os seres humanos, né, como nós vimos, eles
se tornaram pecadores. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 também. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e não pode ir mais habitar na glória de Deus. Então, ou seja, destituído é o quê? Eles foram eliminados, eles foram afastados da glória de Deus. Não só do relacionamento que tem com Deus, como esse lugar, né? Esse céu. Então, como que a gente faz para alcançar a salvação? A gente não pode ter pecado. Sem pecado. Mas todos somos pecadores, como nós vamos fazer isso? A gente vai passar por um processo que é chamado de redenção, em que os nossos pecados eles são perdoados. Certo? E só quando nós recebemos a redenção, nós conseguimos chegar ao céu. E Deus já tinha um plano, né, desde o começo da eternidade, ele sabia que o homem ia pecar. Ao momento que ele criou a terra, no momento que ele criou, ele colocou a árvore, essas duas árvores, para que o homem escolhesse. Se ele continuasse comendo da árvore da vida, seria eterno para sempre. Mas, como ele optou por comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não podia, ele foi ao contrário, ele recebeu a morte. O resultado disso, perdeu a eternidade. Então ele escolheu. Então lembra que esses dois caminhos são dois caminhos. Ou você caminha para a perdição, ou você caminha para a salvação. E esses caminhos eles são escolhas, assim como... Porque Deus, quando nos criou, ele queria que a gente escolhesse ele. E não fôssemos obrigados a seguir ele. Então já logo no começo mesmo, eles sendo bons, né, puros, bons, Deus deu uma opção ainda para eles escolher. Qual o fruto que vocês querem? Né? Então por isso que nós temos livre-arbítrio para escolher. Então nós chamamos de livre-arbítrio, você pode escolher. E Adão e Eva escolheram errado. Então, quando entrou o pecado, a nossa inclinação para escolher algo já é errado, já é pelo pecado. Mas Deus tinha um plano para nos redimir, que é através de Jesus Cristo. Através de Jesus nós somos redimidos. E assim nós podemos, quando nós morrermos, acessar a salvação, o céu. Através de Jesus Cristo. Jesus é o único que pode nos redimir e reatar o relacionamento com Deus para que nós possamos ir morar lá no céu, né? Ou ir lá para o céu aonde Deus está. Nós vamos falar, já falamos um pouco sobre isso, né? Não quero entrar no detalhe, mas Deus vai restaurar a terra também, né? Nós não vamos viver eternamente no céu, nós vamos lá para o céu e vamos voltar a viver numa terra regenerada. Mas entenderam aqui esse processo? Uhum. Né? Que é interessante. Mas como que a gente faz agora? Então, ou seja, todo ser humano, ele é pecador, né? Nós vimos isso. Vamos apagar aqui, então esse processo ficou bem claro, né? Então agora como é que eu faço? Como é que eu faço, Gesiel, para alcançar essa salvação então? Né? Como que eu faço para quando eu morrer, eu não ir para o inferno, ir para o céu? Então nós entendemos que a salvação é através de quem? De Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. E eu quero falar sobre salvação em dois aspectos principais. O primeiro vai ser a conversão, que é o passo inicial para você ser salvo, é o processo. Oh, não estão me ajudando essas. Aqui. Conversão, que é o primeiro passo, a primeira etapa para você ser salvo. E daí nós temos lá a santificação, que nós não vamos falar nessa aula, tá? Nós vamos falar na próxima aula. Nessa aula nós vamos falar só sobre a conversão, certo? Então vamos apagar aqui. E a redenção entra na conversão. Os dois. Os dois. Redenção é perdão dos pecados. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você recebe a redenção, perdão dos seus pecados. Certo? Para você poder acessar o céu. Né? A condição é essa.
Então, o que eu faço para ser salvo? Você não pode ter pecado. Uhum. Para você ir para o céu, você não pode ter pecado. Nós vamos entender o processo aqui, mas como assim se todos nasceram, né? Então, ou seja, todos os seres humanos, eles nasceram já contaminados pelo pecado. Então, se você, como nós já vimos em aulas anteriores, né, que se nós não tivermos nenhum tipo de educação, nenhum tipo de ensinamento, enquanto nós estivermos, nós nascemos e crescermos nesse mundo, nós vamos sempre se inclinar para o pecado. Sempre. Né? Nós precisamos, então, ser ensinados, nós temos acesso ao conhecimento da palavra de Deus para que a gente possa escolher não pecar. Então, ou seja, não pecar é uma escolha. Né? E aí a gente só não consegue pecar através de Jesus Cristo. Vamos lá, então o primeiro processo. Você precisa passar pela conversão para você ser salvo. Se você passou por esse processo, você já é salvo. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa de fé. Essa é a primeira coisa. Fé. E o que é isso? Fé na condição de crer em Deus, crer em Deus e na Bíblia. É o primeiro passo. Se você que porventura está nos vendo nesse momento, assistindo aí pelo YouTube, olha aí, você crê em Deus? Você crê na Bíblia? Já está no primeiro passo para a salvação. Crer no Deus da Bíblia. Né? Porque existem vários deuses, mas você vai crer no Deus da Bíblia. Então, se nós chegamos até esse ponto que nós estamos falando sobre salvação, é porque nós cremos na Bíblia. Né? Se nós não cremos na Bíblia, então não acreditamos em salvação, não acreditamos em Deus. Então, se você acredita em Deus e você crê na Bíblia, você tem fé. Por quê? O crer na Bíblia aqui é você crer que Deus existe, certo? Que existe um Deus, e você precisa de fé porque você não vê Deus. A fé é isso, você crer em algo, você acreditar em algo que você não está vendo. Hebreus, capítulo 11, se eu não me engano, versículo 1, que diz, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Não se vê. Então você não vê Deus. E é a prova das coisas que você espera. Então você espera ainda a salvação. Você não está vendo o céu, você não está vendo a salvação, você espera. Então você tem fé. Então você crê em Deus mesmo que você não veja. E você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então que através da Bíblia é que você vai conhecer Deus. Certo? Você crê que apesar da Bíblia ser escrita por homens, ela foi divinamente inspirada por Deus. Para que fosse o nosso manual, o nosso guia para nós alcançarmos a salvação, para nós vivermos com Deus. Então tudo que nós estamos falando aqui é porque nós aprendemos na Bíblia. Né? Se nós não tivéssemos a Bíblia, nós não teríamos acesso. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Tem que ler essa parte de Hebreus 11:5? 11:6? Não. Leia, por favor, Priscila. Pode ler. Queremos? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Creio que E ele existe. que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer que Ele existe, se você vai se aproximar dele. E que você é galardoador, que você vai ter uma morada. Né? Vai ser a recompensa, como nós vimos na aula passada, a recompensa dos justos do céu. Né? O nosso galardão. Certo? Fez isso, nós vamos então para o segundo passo. Gesiel, eu creio em Deus. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Certo? Lá em João, leia lá em João, por favor, Priscila. João capítulo 5, versículo 39. Olha o que ele diz sobre a Bíblia. Não está falando especificamente sobre a Bíblia, porque não tinha todos os livros na época lá do Novo Testamento. Era só o Antigo Testamento. Né? Mas é sobre a palavra de Deus. O Novo Testamento também é considerado as Escrituras
da palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falando, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Né? E elas que testificam sobre Jesus. Certo? Então vamos lá, próximo ponto. Eu creio em Deus e eu creio na Bíblia. O que eu preciso fazer agora? Né? Qual que é o meu segundo passo? Reconhecer que é pecador. Reconhecer que é pecador. Então, como nós vimos já lemos aqui 2 versículos que falam sobre isso, né? Que todos pecaram. Lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Então reconheça, se você reconhecer, eu sou falho de fato, sou pecador, ponto. Já está um caminho andado aí. Agora, Gesiel, depois que eu reconheci que eu sou pecador, o que eu preciso fazer? Se arrepender de seus pecados. Só reconhecer que é pecador não é suficiente. Você tem que reconhecer que é pecador e se arrepender dos seus erros. Né? Poxa, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter errado. A gente entende, como eu falei, que nós já somos inclinados para o pecado. Às vezes a gente luta contra isso, né? E se você não tem Jesus ainda na sua vida, você vai lutar contra o pecado, mas não vai vencer. Né? Você vai fazer coisas que você gostaria de não ter feito, que não desejaria fazer. Mas é importante que você se arrependa, né, disso. Me arrependo, Gesiel. Perfeito. Então vamos para o próximo passo. O que diz? Deixa eu ver lá sobre arrependimento dos pecados. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Maus caminhos, né? Se arrepender dos pecados, que é os maus caminhos. Beleza, me arrependi, não gostaria de ter feito isso, sofro quando eu peco, né? Agora, o que eu preciso fazer? Você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. Você crê na Bíblia? Creio. Você sabe que você é pecador? Sim. Você se arrepende? Me arrependo. Agora, você precisa reconhecer que só Jesus, ele pode te salvar. E aí você reconhece Jesus como seu Salvador. Reconhecer Jesus como o único, é só através dele, como o único Salvador. Ele que vai salvar a sua alma. Ele que vai impedir que a sua alma vá para o inferno, para a perdição. Então, reconhece que Jesus, você reconhece que Jesus é seu único Salvador? Reconheço. E você precisa reconhecer Ele como o único Salvador e Senhor da tua vida. O que você está fazendo aqui? Você está dizendo o seguinte: eu sei que eu sou pecador e eu não quero pecar mais. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero ser transformado, eu não quero pecar mais. E eu sei que só Jesus que pode me transformar, só Jesus que pode me redimir, perdoar os meus pecados, só através de Jesus. Se você não reconhecer Jesus como seu Salvador, e você não aceitá-lo como seu Salvador, e aí é o próximo passo, né? Que é aceitá-lo, você não tem como parar de pecar, você não tem como ser redimido, perdoado pelo seu pecado, e portanto você não vai ter acesso à salvação, então só através de Jesus. Então vamos colocar aqui o quinto passo. Deixa eu ver onde é que está esse versículo. Atos capítulo 4, Priscila.
versículo 12. Lê por gentileza lá. 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só através de Jesus. Beleza? Até aqui, beleza, Gisele. Eu conheço Jesus como meu Salvador, quero Jesus como o Senhor da minha vida. Então você precisa aceitá-lo. De coração. Esse é o último passo da conversão. Precisa aceitá-lo de coração e confessá-lo publicamente. Até porque quem reconhece Jesus como seu Salvador, ele vai ter o prazer de dizer para as pessoas: eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu aceito a Cristo. Então qual que é o processo? Aceitar de coração e confessá-lo publicamente. Falar. Né? Se alguém tem vergonha de falar que Jesus é o Salvador dele, então não aceitou. Né? Porque todos que aceitam a Jesus como seu Salvador têm o prazer de dizer: eu sou de Cristo. E ele vai deixar claro isso. Né? Tanto que nós vamos ver para frente que ele vai querer divulgar, ele vai querer que as pessoas também alcancem a salvação. Né? Dizer como Jesus mudou a sua vida e como ele pode mudar a vida das outras pessoas. Certo? Então isso diz lá, está lá em Romanos capítulo 10 e versículo 10. E daí Romanos 8:1. Se você puder ler. 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê, com a boca se confessa. E olha só o que acontece depois que você faz isso. Aqui é o último passo. Quando você fizer isso, aceitar Jesus como seu Salvador, acabou-se. O teu passado é apagado. Os teus pecados são apagados. Nós chamamos isso de redenção. Você é redimido, você é transformado numa criatura nova. Agora você não tem pecado mais. Portanto, se você morrer naquela hora, aceitou Jesus, Senhor, quero o Senhor como meu Salvador, e der um problema no seu coração, lá um ataque cardíaco, e você cai duro ali, pronto. Vai direto para o céu. Então, fez esse passo, tua salvação está garantida. Você é salvo. Certo? Lê por gentileza lá, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh, glória, né? É muito bonito esse versículo. Nenhuma condenação há. Nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Você aceitou Jesus como teu Salvador? Não tem condenação. E o que você precisa fazer além disso? Nada. Nada. Então quando tem muitas pessoas que elas estão pecando, elas estão errando, elas sabem que estão errando, mas elas não reconhecem Jesus, elas acham que elas precisam mudar, elas acham que elas precisam melhorar os seus caminhos para depois se chegar a Cristo, mas não é assim que funciona. A gente tem que ir a Cristo do jeito que a gente está. A gente tem que reconhecer que a gente é pecador, porque todos nós somos pecadores. Reconhecer que somos pecadores, sem Jesus nós não somos nada. E aí nós alcançamos a salvação. Então, para a gente finalizar, que esteja claro para vocês, que assim, como nós vimos, nós aqui na Terra, é o nosso tempo de escolha.
É o período que nós temos para escolher. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós ainda podemos escolher. Certo? Escolher. E aí nós podemos escolher qual o caminho que nós vamos trilhar. Se nós vamos para a salvação, ou se nós vamos para a condenação. E nós já entendemos nessa aula que basta aceitar Jesus como Salvador, basta se arrepender dos pecados, né? Você precisa se arrepender, você precisa aceitar Jesus como teu Salvador, que você já está salvo. A sua salvação é você arreatado ao Pai, né? Então você já tem a tua salvação garantida. Lembrando que a salvação, ela é de graça, ela é por meio da graça. Quando você ouvir isso na Bíblia, graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, é favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, mas Jesus, através do sangue dele, ele veio trazer a salvação para nós, né? Ele veio nos alcançar. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos essa graça. Porque o nosso, com o pecado, entrou o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Né? Então Deus não nos dá morte, mas nos dá vida eterna com Cristo. Vida eterna com Cristo, através de nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Certo? Vamos encerrar essa aula aqui. A aula que vem, nós vamos falar sobre a santificação. O que é a santificação? Ó, só para a gente entender, antes de entrar na próxima aula, a partir do momento que você faz esse ato de aceitar Jesus, você já é salvo. Né? Nenhuma condenação há para você. Mas, se você morrer, como nós falamos, se você morrer, cair duro, morrer na hora, você vai direto para o céu. Mas se não acontecer isso, é aí que entra o processo da santificação. Né? Aceitou Jesus, o que eu tenho que fazer agora? O que eu preciso fazer? É o que nós vamos ver na próxima aula. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.